Eu gostaria de ler uma passagem bíblica para vocês, que está em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 3, que diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual é fiel àquele que o designou, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Porque esse é digno de maior glória que Moisés. Ele está querendo dizer que Jesus tem dignidade maior que Moisés, entendeu? Dá uma olhadinha bem. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a construiu, porque toda essa é construída por alguém. Mas o que construiu todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como um criado, para testemunho do que havia de anunciar depois, no caso Jesus Cristo. Mas Cristo, como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós mesmos, casa, morada espiritual, templo, igreja, o que você quiser chamar, se mantivermos firme até o fim a confiança, a glória de nossa esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz, que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, e agora eu vou ler o versículo 8. Não endureçais vosso coração como na provação, como na provocação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso, a minha justiça foi contra aquela geração, por causa do pecado, você compreende? E disse: andam sempre extraviados em seu coração, e não conheceram meus caminhos, tal como jurei em minha justiça, não entrarão em meu repouso. Vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau e incrédulo, que vos aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Essa exortação aqui é orientar, tá ok? Ajudar em alguém que não tiver o entendimento certo. A cada dia, enquanto durar o tempo chamado hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque chegamos a ser participantes de Cristo, contanto que retenhamos firme o princípio de nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureceis vosso coração como na provocação. Por quê? Quais foram os que ouviram e o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés? E com quem esteve ele indignado durante 40 anos? Não foi com os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Todos morreram, você sabe, né? E a quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão aqueles que desobedeceram? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então diz assim no capítulo 4. Temamos, pois, que permanecendo a promessa de entrar em seu repouso, pareça que algum de vós não tenha alcançado, porque também a nós foi anunciado a boa nova, assim como a eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, por não ir acompanhada da fé nos que a ouviram. Mas nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: como jurei a minha ira, não entrarão em meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, nesta passagem, não entrarão em meu repouso. Está querendo dizer que Deus, a partir do momento que ele terminou de fazer os céus e a terra, não é questão dele descansar, é que ele retornou ao seu local de origem, no seu espaço celestial, no seu trono celeste, ok? Nada de descanso, isso é, a pessoa não tem a interpretação certa. Primeiro
fala que Deus é todo poderoso, onipotente, e depois fala que descansou no 7º dia. Quem descansa é porque está muito cansado. Deus não descansa, Deus é onipotente, tenha certeza disso. Isso aí é uma heresia, é uma falta de interpretação, é algo coisa humana. O homem querer comparar ele com Deus, o Criador. Nós somos semelhantes, semelhante não é igual, ok? Todas portas é porta, e uma assemelha a outra. Só que tem porta comercial, porta residencial, porta do fundo, porta da frente, porta de todo tipo de porta. E todas elas são semelhantes. Assim como as portas são semelhantes, Deus também é semelhante a nós. Não que ele seja igualzinho a nós, né? É por isso que ele diz, o pensamento dele não é igual ao nosso. Mas por fim, continuando a leitura do 4, diz assim: portanto, visto que resta que alguns entram nele, em Deus, e aqueles a quem primeiro lhes foi anunciado a boa nova, não entraram por causa de sua desobediência. No caso, o povo do Egito lá tá falando do Egito para trás, para todo mundo que não atingiu esse objetivo, no caso Noé também, né? Lá atrás no dilúvio, né? O pessoal de Noé, do tempo de Noé. Outra vez, determina um dia. Eu estou aqui em Hebreus, tá? Hebreus 4, verso 7. Outra vez determina um dia hoje, dizendo: depois de tanto tempo, por meio de Davi, como está predito, se ouvirdes hoje sua voz, não endureceis vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio também repousou de suas obras. Como Deus das suas, procuremos, pois, entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia, imitando esse exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Discernir, diferenciar, ver com exatidão todas as coisas. E não há coisas criadas que esteja oculta, não tem nada que é despercebido de Deus, tá? Não tem ninguém que vai se afastar de Deus, desviar de Deus, não tem nada. Você pode ir até para o inferno, que Deus está lá também olhando todas as coisas, em todo lugar. Onde que existir qualquer coisa, Deus está olhando. Aqui no 13, Hebreus 4:13 diz assim: não há coisa criada que esteja oculta de sua vista. Pelo contrário, todas as coisas estão expostas e descobertas aos olhos daquele a quem temos de dar conta de tudo. E diz assim no 4:14 de Hebreus: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardamos nossa confissão. Então ele está querendo dizer assim como era aqui o templo, aqui em Jerusalém, o templo de Salomão, assim como era os tabernáculos, existia o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar só poderia entrar uma vez por ano, no caso um sacerdote entraria, o sumo sacerdote entraria uma vez por ano ali naquele local para fazer o sacrifício anual, uma vez por ano. Aí teria o lugar santo, que poderia entrar os levitas, e ali também o sacerdote. E tinha um pátio que poderia qualquer pessoa ir ali e adorar a Deus. E no caso também, a mesma coisa seria o céu. Você pode ficar aqui na terra, que seria o pátio desse templo, e teria o lugar santo, que é o espaço que você não conseguiria entrar. Então Jesus, ele como um sumo sacerdote, porque as coisas aqui de baixo é alegoria lá, com as que é lá de cima, como se fosse uma cópia. Então Jesus, ele entrou através da justiça, por não ter pecado, ele voltou ao céu e ele está no santíssimo lugar, juntinho à destra do Pai. E se você entrar através dele nas suas confissões, se você se confessar que Jesus veio para te salvar, que ele pagou o seu pecado, e você entra também nesse santíssimo lugar, porque você entra no corpo de Cristo. Todos nós somos membros desse corpo, e Jesus é a cabeça desse corpo. Por isso que nós entramos em Jesus. Então o nosso pecado é justificado por Jesus. Toda vez que você peca por Jesus, você é absolvido, entende?
O que nós não podemos também, né, achar que nós podemos estar errando. Não, essa orientação do ser, do certo e do errado, isso vai ser uma consequência de consciência que o Espírito Santo vai revelar na sua memória todas as coisas que é certa e que é errado, tá ok? Então nós temos aqui no 4:15, que diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardamos a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Então Deus sabe a sua fraqueza, Deus sabe as suas intenções, e Ele esquadrinha o seu coração, tá ok? Porém, que tudo foi tentado, no caso Jesus, a nossa semelhança, mas sem pecado, que está no 4, tá? Capítulo 4 de Hebreus, no versículo 15, tá? Tudo foi tentado, e na nossa semelhança, tá? Mas sem pecado, ele não pecou, mas ele foi tentado, tá? Foi todas as tentações da terra ele recebeu, só que ele não aceitou nada. E ele veio homem, tá? Como eu, como você, sem poder, tá? Que Jesus não chegou aqui com poder nenhum, tá bom? É quem via nele Deus que acabava recebendo as curas. Não que ele curou, ele até ressuscitou. Isso é coisas que nós podemos fazer também, tá bom? Ele fez tudo que nós poderíamos também fazer, desde que nós creiamos em Deus. E diz aqui no Hebreu 4:16, diz assim: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para o socorro oportuno. Isso aqui é uma prova, na realidade, só para você entender que tudo isso que Jesus fez, não tem um ser humano na terra que consiga fazer, e nem que conseguiu fazer. E o que está colocando aqui é que o pecado ele vem de Adão. Mesmo Moisés, sendo um justo perante Deus, tendo feito todas as coisas agradáveis a Deus, ele por natureza ele é pecador, assim como Abraão, assim como todos que andaram pela terra. O único que não recebeu esse pecado foi Jesus. Jesus foi o único que se lacrou desse pecado, controlando a mente dele. Ele conseguiu controlar a mente dele para resistir a esse pecado. Coisas que a gente não consegue. Porque a carne ela é tendenciosa, ela é pendente ao pecado. Mesmo que você se esforce, você pode lutar, você vai se esforçando. Então o que acontece? Ele está colocando o seguinte: a questão sempre de todo o evangelho é a separação de todas as coisas, e o início de tudo também. Para que você se inicie em Cristo. Antes, todos iam no tabernáculo. Você tinha que levar o seu sacrifício, o seu pecado lá no tabernáculo, segundo a lei de Moisés, pedido de Deus desde Abraão, desde todo o tempo. Tinha que dar ali esse sacrifício pelos seus pecados, que era algo figurado para o que ia vir. No caso de Jesus, o sacrifício vivo. Ele mesmo se fez o sacrifício por nós. Então cancelou esse sacrifício, cancelou essas buscas ao tabernáculo, para que nós possamos pagar nosso pecado. Então a partir do momento que veio Jesus, se inicia uma nova fase, ou uma nova aliança, ok? Primeiro ele vem orientando, explicando, fazendo todas as coisas. Depois ele é levado à cruz, ali ele padeceu por nós, ali foi consumado tudo a respeito de pecado para o ser humano. Agora, todos nós temos o livre-arbítrio ainda, e podemos aceitar ou não aceitar. Mas tenhamos a certeza de que Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem para governar sobre toda a terra, para dominar, para sujeitar todas as coisas da terra. Então Deus deu a terra para o homem foi feito da terra, do pó da terra. Você veio da terra, você volta para a terra, você é terra, o homem é terra. Você está compreendendo? Então Deus fez ele porque ele é bom. E esse é o amor de Deus. Então Adão errou, pecou e entrou o pecado de Adão. Então toda a humanidade passou a ser pecaminosa por Adão. Você não é culpado dos seus pecados. O culpado é Adão, que passou a herança do pecado para você. Agora Jesus veio estabelecer uma firmeza com o pecado, resistiu e atravessou o pecado. E através dessa resistência se sacrificou e salvou você da maldição do pecado.
Agora, pecado nenhum há em você, desde que você creia em Jesus e em seu sacrifício. Tá entendendo? Paz e graça.